Todo mundo te diz para pensar positivo, para visualizar o sucesso, para focar no melhor cenário, para não dar energia para o negativo. E você tenta, mas o medo continua lá. A ansiedade não vai embora, a preocupação volta de madrugada. E quando as coisas finalmente dão errado, você desaba como se não tivesse nenhuma estrutura interna. E se eu te dissesse que os estoicos faziam exatamente o oposto, que eles visualizavam deliberadamente o pior cenário, que eles imaginavam perder o emprego, o relacionamento, a saúde, de propósito, regularmente, com método e cuidado, e que essa prática é, na verdade, a ferramenta mais poderosa para eliminar o medo que a filosofia já produziu? Bem-vindo ao Vida Estoica. Eu sou Martin. Hoje a gente vai falar sobre a Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. Uma técnica de 2000 anos que a neurociência moderna está só agora começando a entender e que pode mudar sua relação com o medo. Preciso ser honesto sobre o pensamento positivo, não porque seja uma prática ruim, mas porque tem um limite fundamental que raramente é discutido. O pensamento positivo funciona em condições favoráveis. Quando tudo está indo bem, focar no melhor cenário te dá energia e motivação. Mas quando as condições mudam, e elas sempre mudam, o pensamento positivo tem um problema grave. Ele não te preparou para o que aconteceu. Porque enquanto você estava focando no melhor cenário, o medo do pior ficou crescendo na sombra, não processado, não examinado. Sêneca observou com precisão cirúrgica. É a incerteza que mantém a mente em tensão. Remove a incerteza e removerás a ansiedade. O medo não vive no pior cenário em si. O medo vive na névoa entre o que pode acontecer e o que você não tem coragem de imaginar. Quando você finalmente olha, na maioria das vezes, ele é menor do que o medo sugeria. E sempre, sempre é suportável. Premeditatio Malorum, premeditação dos males. Uma prática estoica de 2000 anos, surpreendentemente simples. Você imagina deliberadamente o pior cenário possível, em detalhes, com clareza, sem fugir, sem se anestesiar. Primeira pergunta: qual é realmente o pior que pode acontecer? Não o medo vago, o pior específico, concreto e nomeado. Perdi o emprego, o relacionamento acabou, o projeto falhou, a saúde piorou, a pessoa que amo se foi. Coloca em palavras. Segunda pergunta: eu sobreviveria a isso? E aqui acontece algo extraordinário. Na esmagadora maioria das vezes, a resposta é sim. Você já perdeu coisas antes e sobreviveu. Já passou por dificuldades que pareciam intransponíveis e sobreviveria a isso também. Terceira pergunta: o que posso fazer agora para me preparar? Aqui a Premeditatio Malorum vira ação concreta, preparação inteligente. Marco Aurélio praticava isso toda manhã. Antes de qualquer coisa, ele imaginava os obstáculos e perdas que o dia poderia trazer, porque sabia que quem não se prepara para o pior é destruído por ele, e quem se prepara encontra uma adversidade que já conhecia. Deixa eu te contar sobre Epicteto. Ele nasceu escravo. Seu dono era um homem brutal, chamado Epafrodito. E num determinado momento, para testar a filosofia de Epicteto, Epafrodito começou a torcer o tornozelo do filósofo. Epicteto disse calmamente: se você continuar, vai quebrar. Epafrodito continuou. O osso quebrou. E Epicteto disse apenas: eu te avisei que ia quebrar, sem gritar, sem implorar, sem perder a serenidade. Como é possível? Porque Epicteto havia praticado mentalmente esse cenário, e cenários muito piores. Não como masoquismo, como preparação. Ele sabia que a dor física era real, mas que o sofrimento adicional, o desespero, o pavor, a agonia mental, era opcional. Era uma camada que a mente adiciona sobre a dor, e que pode ser reduzida pelo preparo. Ele ensinava:
Não são as coisas que perturbam os homens, são as opiniões que têm sobre as coisas. O medo não está no pior cenário. O medo está na sua relação não examinada com o pior cenário. E a premeditatio malorum é exatamente o processo de examinar, de olhar de frente, de tirar a névoa e descobrir que o que estava escondido na névoa nunca foi tão grande quanto o medo dizia. Existe um benefício da visualização negativa que pouca gente menciona e que os estoicos consideravam igualmente transformador. Quando você imagina perder o que tem, você começa a valorizar o que tem. Isso parece óbvio quando dito assim, mas é extraordinariamente difícil de sentir de verdade sem uma prática que te force a experimentar. Epicteto ensinava algo que parece radical na primeira leitura. Quando beijas teu filho, tua mulher, diz a ti mesmo que é um ser mortal que beijas. Assim nunca perderás inesperadamente, pois sempre terás isso em mente. Não é morbidez, é o oposto. É uma prática de presença radical, porque quando você imagina a ausência de alguém, a presença dessa pessoa se torna extraordinária. O abraço que você daria distraído se torna o abraço mais presente da sua vida. A conversa que você teria com metade da atenção se torna a conversa mais importante do dia. E isso se aplica a tudo. Imagine perder sua saúde e, de repente, a capacidade de caminhar vira motivo de gratidão. Imagine perder seu trabalho e, de repente, o dia de trabalho vira privilégio, não obrigação. Imagine perder sua paz e, de repente, o momento tranquilo vira tesouro. A visualização negativa não te torna pessimista. Ela te torna presente e grato, uma gratidão que nasce de imaginar a perda enquanto ainda tem o que valorizar. 3 formas concretas de começar agora. Com método, com intenção, com resultados reais. Prática 1. O exercício dos 5 minutos. Escolha algo que você teme perder. Pode ser seu emprego, sua saúde, um relacionamento ou sua liberdade. Algo que, se perdido, você sente que seria devastador. Dedique 5 minutos para imaginar com detalhes como seria perdê-lo. Não para sofrer, para examinar. Como seria o dia seguinte a essa perda? Como você se sentiria? O que você faria? Você teria recursos internos para atravessar? E então responda honestamente. Você sobreviveria? Quase certamente sim. E perceber isso muda a qualidade do medo. Ele deixa de ser paralisante. Prática 2. A preparação para o pior da semana. Todo domingo, reserve 10 minutos para a seguinte reflexão. O que de mais difícil pode acontecer? Como eu responderia com serenidade e competência? O que posso fazer hoje para estar melhor preparado? Não é pessimismo. É a diferença entre ser pego de surpresa e encontrar adversidades que você já havia encontrado na imaginação. Marco Aurélio fazia isso toda manhã. Prática 3. A gratidão pela perda que não aconteceu. Toda noite antes de dormir, pense em 3 coisas que poderiam ter sido perdidas hoje. Sua saúde, as pessoas que ama, a capacidade de pensar e agir. Nada disso era garantido. Ter é sempre um presente. Antes de encerrar, quero te fazer a pergunta que os estoicos faziam a si mesmos. Pensa no seu maior medo agora, aquele que te paralisa. Com tudo que aprendemos hoje, o que é realmente o pior que pode acontecer? Você sobreviveria? O que mudaria se você parasse de ter medo? Os estoicos desenvolveram a coragem não de não sentir, mas de examinar o que sentiam. Descobriam que o medo era menor do que parecia. A premeditatio malorum não te tira o medo. Ela te dá poder sobre ele. Ela transforma o medo de senhor em servo, de paralisante em informativo. Isso é vida estoica. Eu sou Martim. Me conta nos comentários qual é o seu maior medo hoje. Vamos pensar juntos no pior cenário. Se esse vídeo te libertou, compartilha com alguém. Até o próximo vídeo.
e cuide da sua alma.